Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DiretaCast, o podcast da venda direta, feito especialmente para você que é um empresário e está olhando como é que você cresce, como é que você acessa novos canais para o seu cliente saber do seu produto, saber do que você tem de prestação de serviço. Então, vem com a gente. E hoje a gente vai falar sobre um ponto muito importante para muito empresário, que é crescimento, investimento para crescer. E eu trouxe uma parceira da vida para a gente falar sobre isso. É a Cláudia Rosa, uma investidora anjo, que eu não vou apresentar muito não, porque se eu começar a apresentar vai vir por um lado de paixão e tudo mais, e admiração. E eu queria que ela se apresentasse. Mas eu queria fazer até uma introdução aqui, que o DiretaCast foi inspirado no podcast Ela Invest, que a Cláudia me convidou há alguns meses para ser entrevistada. Eu me inspirei na Cláudia para hoje estar realizando aqui esse projeto de vida. Então, eu estou muito feliz em trazer você, Cláudia. Queria que você se apresentasse e a gente, daqui a pouco, já começasse a entrar num aspecto super importante, que é ajudar esse empresário a ter visibilidade dos passos que ele faz para um investimento. Que bacana. Seja muito bem-vinda. Super obrigada, estou duplamente honrada. Primeiro com o convite e segundo aí por você ter inspirado no Ela Invest para fazer esse programa que é maravilhoso e necessário. Muito obrigada pelo convite, Má, você é uma querida. Então, quem ainda não teve o prazer, como eu tive, de conhecer o Ela Invest, é um podcast feito para o investimento, até esse olhar mais cuidadoso do investimento, que é um olhar da empreendedora Cláudia. Então, Ela Invest, inclusive, tem um canal de TV retransmitindo, né, Cláudia? Tem. Nós estamos no YouTube, todas as quintas-feiras, às 18 horas, com programas inéditos. E no canal Marketing de TV, todos os dias, com episódios 3 vezes ao dia. Tá muito bacana. Chique, e tem eu lá, então, falando sobre vendas. Tem você lá, tem você. Tem que ver que tá maravilhoso. Muito bom. Cláudia, se apresenta e até conta um pouquinho como é que foi sua trajetória até ser essa posição de uma investidora anjo. Porque eu vou confessar para você, quando eu ouvia falar sobre investidor anjo, eu pensava que era alguém nascido com um berço esplêndido, com muito dinheiro sobrando e que podia fazer arte, né? Podia se dar o luxo de errar mais do que acertar. E aí, conhecendo um pouquinho melhor isso, pelo contrário, a gente tenta acertar mais do que errar. Então, conta um pouquinho da sua trajetória até se preparar para essa posição hoje de investidora anjo. Pois é, porque quando a gente se conheceu, eu também nem sonhava em ser investidora anjo, né? Eu estou hoje numa posição que aconteceu na minha jornada. Eu vim do corporativo, eu trabalhei em grandes empresas e eu pedi demissão porque eu queria empreender, né? Queria me dedicar a alguma coisa com algum propósito, estava já um pouco cansada do modelo do corporativo e isso foi mais ou menos 2011, 2012, aí eu montei o e-commerce, comecei praticamente do zero, né? Hoje nós temos aí e-commerces prontos, né? A gente tem uma grande transformação nesse mercado. E para mim foi muito bacana ter esse contato como empreendedora do outro lado da mesa, porque eu sempre trabalhei como consultora, né, nessas empresas. Eu era consultora de estratégia, redesenho de modelos, de processos, implementação de novos negócios. Então, eu estava do outro lado da mesa, aplicando aquilo que eu sempre falei para os meus clientes, né? Então, foi bem interessante isso. E como qualquer empreendedor, eu cometi muitos erros, eu tive muitos erros, mas eu também tive êxitos. E foi mais ou menos nessa época, quando eu estava ali no meu negócio, numa fase crescente, que eu fui buscar referências no mercado, que aí eu conheci muito sobre liderança feminina, empoderamento feminino, que aí eu conheci Rede Mulher Empreendedora, né? E as mulheres fantásticas, inclusive você que fazia parte lá e faz parte até hoje, né? Desse time maravilhoso. Como empreendedora, a minha carreira foi muito voltada e a minha jornada foi muito voltada realmente a me dedicar ao meu negócio. Eu sempre tive muito foco. Então, além do meu e-commerce, que depois eu vendi, eu criei uma plataforma no mercado imobiliário. Então, estudei todo o mercado imobiliário também. Isso foi muito bacana. E nessa época, quando eu conheci a Rede Mulher,
a gente começou a fazer mentorias, né? Eu fui convidada para fazer algumas mentorias com vocês, para apoiar lá as mulheres, e eu me encantei, né? Eu sempre trabalhei muito em todos os eventos da Rede Mulher e trabalho ainda com muito gosto. E mais ou menos 2014, 2015, eu acredito que mais ou menos 2015, eu conheci startups nesses eventos que a gente faz, principalmente o da Virada Empreendedora, que eu cuidava da Arena Melhores Mentores, né? Fizemos pares já juntos. E tinha também a Arena de Investimento Anjo, né? Liderado lá pela Maria Rita. E eu via que tinha uma diferença, né, nos empreendedores e nos investidores ali, né? Eu queria entender um pouco sobre isso. E eu sempre ajudei e colaborei nas mentorias com muitos empreendedores até eles receberem os investimentos. Então, eu ajudava a redesenhar o modelo, a entender como é que estava o mercado, a melhorar o pitch, né, que é como que se ele se apresenta para os investidores. E eu percebi o seguinte, Má, que muitas daquelas startups, daqueles negócios que eu estava ali mentorando, eles recebiam aporte, eles recebiam prêmios, eles passavam de fase, eles eram acelerados. E eu comecei a perceber o seguinte, que quanto era importante a mentoria na minha vida, porque eu estava aprendendo muito com todo o mercado, com todos aqueles negócios, mas o quanto também eu estava amadurecendo e me apaixonando por um modelo de mercado e por um negócio que se chamava startups, né? Então, me brilhava os olhos isso. E aí eu comecei a fazer parte de uma das redes da Anjos do Brasil, eu acho que foi 2016. Eu comecei a fazer parte lá como ouvinte. Eu falei, eu quero entender, porque eu ajudo os meus empreendedores até receber o aporte. Eu não sei o que acontece depois, o que eu posso fazer mais, né? E aí, nossa amiga Maria Rita falou, Cláudia, é a sua cara, você deveria realmente participar mais, porque tem tudo a ver com você. E é exatamente o que você falou. Eu entendi aquilo como para quem tinha muito dinheiro e queria diversificar os investimentos e poderia ali fazer essas, né, essas apostas, né, esses investimentos de altos riscos. E quando eu cheguei não era isso, a gente poderia investir com cheque menores, né, e a gente não precisava investir milhões ou centenas ali, mas que a gente poderia começar a investir com 20 mil, 25 mil, a gente já poderia começar a investir em algumas startups e alguns negócios. E mais do que isso, eu entendi o modelo de negócio e eu entendi também que eu teria capacidade, fazendo parte daqueles grupos, de ter maior conhecimento para ajudar tanto empreendedoras quanto empreendedores. Então, para mim, foi assim, é ainda o aprendizado de lá para cá. Eu já sou investidora hoje em 130 startups, Uau! né? Já fiz quase 3.000 mentorias, né, considerando lá a Rede Mulher, isso para mais de 400 negócios. E o mais bacana de tudo isso é o que eu me transformei com tudo isso. Eu acho que eu me transformei numa pessoa melhor no mercado. O ano passado eu recebi o prêmio de maior investidora anjo do Brasil. Eu votei. E também de melhor mentora por uma das redes que eu trabalho. E eu fiquei tão contente com esse prêmio porque ele consolida o meu trabalho aí de 8 anos, né, com muita dedicação, com muito conhecimento, com muito aprendizado, e realmente me coroou com isso, com aquilo assim, eu faço parte, né, eu não preciso me provar muito, o que eu fiz até hoje tá ali o resultado de muito trabalho e eu vi também o carinho das pessoas, né? Eu acho que, assim, nada do que a gente faz de coração é em vão, né? Eu acho que o aprendizado, ele é pra gente, é pra pessoa. Quando a gente se doa, muitas vezes, né? Você sabe disso, quanto que a gente doa em tempo, em energia, né? Às vezes a gente nem tem tudo isso para oferecer por um empreendedor, por uma empreendedora. E muitas vezes eu vi nessa situação. E quando eu olho para trás, eu vejo que tudo valeu a pena, né? E eu tenho um carinho e eu continuo fazendo o mesmo trabalho, com a mesma dedicação. Hoje as minhas filhas já são adolescentes e elas continuam compartilhando a mãe com os negócios, né? Até agora, nós tivemos o Dia das Mães, a minha filha falou assim, mamãe, vamos falar a tua língua, você é a minha melhor mentora. Ai, que linda! Então, eu acho que mais do que isso é o reconhecimento dentro de casa, do mercado e de amigos queridos. E que se a gente consegue, assim, principalmente nós mulheres, se a gente consegue criar uma jornada com esta capacidade, eu me sinto muito gratificada. E estar aqui hoje com você também é um presente enorme. Ah, então, você falou tanta coisa aí que eu queria pegar vários pontos, mas eu queria pegar o primeiro, porque quem Claro. tá assistindo
Uma das coisas que passa muito, né, Clau? Quem investe, quem empreende sabe do que eu tô falando. A gente tem uma jornada muito solitária, Exato. né? E a Cláudia mais de uma vez falou sobre agir em rede, né? Eu, a Cláudia e algumas outras empreendedoras, nós fazemos um trabalho voluntário. A conexão é através do empreendedorismo feminino, então a gente faz essa conexão por meio da Rede Mulher Empreendedora. E esta conexão que a gente criou com empreendedores, empreendedoras, né? Também nos uniu. E aí vai a primeira coisa que eu queria abordar, o agir em rede. Muitas vezes, um empreendedor tem o seu plano de negócio, tem o seu sonho de pôr o investimento da família, o sonho Claro. num negócio, e muitas vezes ele age sozinho. Sim. E o agir em rede, ele dá uma notoriedade para o que você falou. Eu erro, mas eu errando sozinho, eu só tenho as minhas pegadas. Quando eu estou em rede, eu vejo até os erros dos outros e tiro uma curva de aprendizado com outras pessoas e posso abreviar a minha curva de aprendizado. Então, o primeiro ponto que eu acho super importante é agir em rede, traz amadurecimento para quem se doa e para quem recebe. E dentro desse olhar também, eu queria comentar que às vezes as pessoas imaginam que encontrar mentores, encontrar apoio é da NASA. Não é viável. Nossa, eu falar com alguém competente, ela é inacessível. E a gente vê que não. Muita gente boa tem vontade de compartilhar. Aprender de um lado e compartilhar do outro. Aprender de um lado e compartilhar do outro. Então, partindo desse pressuposto que a gente tem gente, sim, que pode ajudar, o que você diria de caminho para quem está nos assistindo e que está pensando em aumentar os canais de vendas, está pensando em remodelar o negócio, está com dificuldade, está patinando? Qual a primeira estruturação que ele tem que fazer? A gente até comentou uma coisa, então, de se aproximar de redes. Mas, partindo do pressuposto que ele vai se aproximar de rede, para ele não chegar cru, o que ele leva de estudo da empresa dele? Como é que ele olha o que ele faz hoje para sentar na frente de um mentor e pedir uma ajuda também? Não é aquela coisa, me ajuda em tudo, né? Verdade. Como é que você diria assim? Comece por onde? Que aí você vai pedir apoio direcionado. Eu achei ótima essas perguntas. São várias perguntas. Eu quero falar um pouquinho do meu exemplo, né? Da minha vivência com isso. Primeiro, como empreendedor, a gente começa, né? E a gente acha que muitas, né? E eu vou falar que algumas vezes eu também passei por isso. Muitas vezes a gente acha que a gente se basta. E outras vezes também a gente acha que a gente tem vergonha de falar do nosso negócio, a gente tem preocupação, a gente acha que é pouco ou é muito, né? Então tem tudo isso. Então nós temos as nossas crenças, né? Os nossos obstáculos. E isso não é característica só da mulher, é do homem também. Só que a mulher, ela demora um pouquinho mais para sair. Então, falando um pouquinho da minha jornada, para mim foi super importante eu me conectar com redes, eu procurar essas referências. Então, o primeiro ponto é isso. Então, você procura uma rede, você procure pessoas que realmente vão te agregar, onde você se sinta bem indo e faça parte realmente, né? Compartilhe sua experiência, fale. Se você não conseguir nos primeiros encontros, nas primeiras reuniões, que você consiga absorver como é que aquela rede funciona, qual é a dinâmica, e aos poucos você realmente tem que se soltar, você tem que fazer isso, aconteceu comigo, né? E outra coisa é a cara de pau mesmo, entendeu? Se você está em algum evento, alguns encontros, algumas reuniões, enfim, que você tem uma oportunidade, que tem uma pessoa que pode te agregar, que o seu ídolo, imagina, você está, né, num evento e você está com o seu ídolo lá, né, uma pessoa, uma referência para você no palco, por que não abordar de alguma forma, né? Então, eu fiz isso. Eu falei, poxa, a gente ouviu durante muito tempo falando assim, o não eu já tenho, né? Então, vou atrás do sim. Na verdade, nem o não a gente tem, né? Se a gente não foi, a gente Tá não tem aqui, nem né? o não, nem o sim. Então, quer dizer, eu vou atrás do sim. Então, para mim, isso foi muito bacana. E aí, quando eu ia para alguns eventos ou para alguns encontros que realmente tinha alguma pessoa ali, né, não necessariamente super estrela ou super famosa, mas que tinha um conteúdo que era interessante para o meu negócio, que ia agregar, de alguma forma eu buscava essa conexão.
né? Então, eu abordava essa pessoa com muita educação, perguntando se tinha como eu entrar em contato, que eu gostei do conteúdo. E uma dessas pessoas que eu fui a cara de pau de fazer isso alguns anos atrás foi a Luísa Helena Trajano. Ah, Ela fez uma palestra e no final dessa palestra ela colocou o contato dela e falou que ela era super acessível, né? Ela era muito acessível, né? Na época, ela não é esse fenômeno que é hoje, mas ela já era, né? A Luísa sempre foi muito grande. E eu mandei um e-mail para ela. Tinha um e-mail dela lá. Eu falei, não vou perder essa oportunidade, acho que ela tá falando isso para mim, né? Eu mandei um e-mail no mesmo dia, ela me respondeu, me atendeu, né? Na verdade, não era só para mim, eu queria levar um grupo de empreendedores lá para que ela fizesse aquele petit comitê, falasse um pouquinho da experiência dela. Ela falou que tinha meia hora, acabamos ficando 3 horas, né? uau! Na sala Para dela. quem conhece a Luísa Trajano, dona A- da Magazine Luiza, É, protocolo com ela não funciona, né? não, não funciona. E eu achei o máximo porque eu levei os empreendedores, eu queria realmente que ela fizesse isso, então em nenhum momento eu pensei só para mim, mas eu queria que levasse os meus empreendedores lá para ela, para a gente conversar um pouquinho, enfim. E ela se encantou comigo, né? Ela falou, Cláudia, como que é teu trabalho, como que você faz? E na verdade, um outro ponto que eu queria colocar é exatamente isso. Quando você tiver essa oportunidade, vá pronto, né? Porque assim, por mais que você tente fazer um caminho, é importante que você vá com um objetivo claro, né? Eu falei para ela, eu estou indo para levar um grupo de empreendedores para que a gente possa conversar e vai ser muito bacana sentir que você consiga Uhum. falar algumas coisas, né? E na verdade ela safa pra caramba, é mulher super inteligente, ela sabia que não era só isso, que no fundo eu também era uma empreendedora, que no fundo eu era uma pessoa ali, e eu também, se eu fui, é porque eu também precisava. Então, por mais que eu estava, né, doando ali o meu tempo com o time, ela percebeu isso, ela foi extremamente generosa, é, durante muito tempo e até hoje, muito atenciosa comigo e tudo mais. E é isso que eu falo para as pessoas, né? Eu dou o exemplo da Luísa, assim como eu fiz com outras pessoas, especificamente dos mercados que eu trabalhava, mais do que só ir no evento, Má, é realmente você entender como isso Uhum. pode agregar para o teu negócio, né? E pode trazer. Trazendo isso porque a gente está falando de estrutura e melhorias no processo do comercial e olhando isso para as startups ou para as empreendedoras ou para o negócio, um ponto muito importante é preparar um bom modelo de negócio. A gente tinha até falado um pouquinho sobre isso, né? O que as empresas precisam, independente do segmento, precisa vender. O que a pessoa precisa? Precisa se vender. Então, a área comercial, ela faz parte, ela é inerente. Então, muitas pessoas falam assim, e eu ouço muito, talvez você também ouça muito isso. As pessoas falam assim, olha, Cláudia, eu preparei meu modelo, mas eu não sou boa no comercial. Olha, eu não sou boa em marketing, eu não sou bom em marketing. Olha, eu preciso. Gente, você não é bom, você vai ter que se virar. E você vai ter que ser bom. O comercial, ele é necessário. Então, mínimo de estrutura, um bom modelo de negócio, ou um modelo de negócio, né? Mas que você estruture ali os seus canais de venda, os seus Uhum. canais que você pode abordar, olhando o teu mercado, é extremamente necessário, né, Marcela? E aí você falou, vai pronto. Sabe aquela coisa que assim, chegou alguém na sua frente. Qual é a primeira coisa que você olha para falar assim, ele veio preparado? Pronto, acho que é até difícil, né? Mas ele veio preparado para sustentar ali pelo menos três perguntas minhas. Uma delas que assim, você acabou de dizer, né? Se ele está preparado para olhar que ele tem que vender, Uhum, né? Então, para quem está nos assistindo, venda, ó, tem que vender. Mas como é que é o seu olhar para as três primeiras linhas, né? As três primeiros pilares de alguém que vai conversar com você uhum, para com você ou com outros claro, investidores anjo, porque claro. você tem Uhum. contato com vários investidores, o que não pode faltar. Olha, o que não pode faltar, e eu não deixo faltar, é realmente essa análise do mercado, entendeu? São pessoas que realmente, quando você tem uma ideia, e a gente fala muito isso, né? Primeiro, eu tenho uma solução para uma ideia. Então, assim, maravilha. Mas qual é o tamanho do mercado? Qual o seu mercado? E como é que você vai atuar no mercado? O teu ponto principal? A gente chama aqui de go to market, nada mais é do que como eu vou atacar o comercial, né? Como que eu vou atacar isso? Então, para mim, isso é fundamental. O que o empreendedor, ele tenha esse olhar. E que ele não menospreze ou não deixe de ver concorrentes
e olhe também alguns diferenciais. Então, quando a gente está falando de mercado, a gente tem vários, né, subtemas aqui que a gente tem que colocar. Se um empreendedor vem conversar comigo e ele fala assim, olha, veja bem, não dá. Qual que é o mercado de atuação, né? O que que você está fazendo? O que que você está vendendo? Como é que você está olhando para esse mercado? Como é que você está olhando para o teu cliente? Por mais que a gente fale em startups, que é tecnologia, que a nossa base é tecnologia, e a gente usa muito tecnologia para escalar e é necessário, não existe nada melhor do que relacionamento e humanização, né? Então, são características que a gente precisa para os negócios, né? Então, por mais que eu fale de uma operação 99% digital, existem processos ali humanizados que a gente pode melhorar e a gente sabe que aquelas empresas de altíssimas tecnologias, mas que ela usem muito, usem e abusem dessa humanização, desse processo para trabalhar o comercial dela, para trabalhar outros pontos fundamentais. Uma outra coisa também que eu sempre coloco é a questão da equipe. A gente encontra pessoas que não são apaixonadas pelo teu mercado, né? Pelo teu mercado de atuação, pelo teu negócio. Ou vem empreender porque achou que tem espaço, ou porque fez uma parceria com alguém, aquela pessoa saiu e conduziu, não tem problema. Mas uma coisa que tem que ser é estudar o mercado e trazer pessoas que conheçam também, né? Porque o que acontece? Quando a gente está inserido no mercado, né, num segmento, e a gente não domina, isso vai se tornar mais difícil. A gente vai ter que fazer lições de casas aí. Aí só, vou te devolver a palavra, mas só fazendo uma coisa que conhecer o mercado e se conhecer. Até perceber os skills que você não tem para trazer alguém para complementar, Claro. né? Então, eu vou dar até um exemplo. Há algum tempo, alguns meses, o pessoal da Sync, uma empresa, me trouxe porque eles estavam entrando na venda direta, falando com uma plataforma de tecnologia para acessar revendedoras, mas não tinha ninguém da venda direta. Então, eles me trouxeram para a composição do time porque era uma competência que eles não tinham. Então, pode ser que eu conheça o mercado, estude e também não tenho que estar pleno da certeza, porque Não. certeza é difícil, mas eu Por me favor. preparo, né? Trago alguns números, trago algumas hipóteses para serem validadas, me percebo Sim. em termos de competências que precisa para executar um plano de melhoria e busco a equipe para compor isso, né? Eu acho perfeito. Acho perfeito isso. Tem que ter. O comercial é a alma do negócio, né? Se a gente fala que o financeiro é Nossa, coração... isso para mim é música. Quem não sabe fazer o comercial, quem não consegue, vai ter que aprender, né? A gente tem que se vender o tempo todo. Eu lembro de uma palestra que eu fui, que eu conheci o João Apolinário, e para mim, assim, foi muito interessante, porque ele começou a palestra dele e ele já começou vendendo. Ele já começou a falar daquelas poltronas. Imagina, na metade da palestra dele, eu e a metade da sala já tava com vontade de comprar uma cadeira daquela. Isso aí. Entendeu? Então, quer dizer, cara, é assim, como é que a gente aprende com essas pessoas? O que A eu olho é o própria- seguinte, eu não comprei a cadeira. A própria Luísa Trajano, ela acaba a palestra dela, ela fala assim, vai na Magazine Luiza, né? Não, ela fala, mas assim, o João, pra mim, ele é o melhor em relação a isso. Porque ele terminou a palestra falando assim, e aí, gente, quantos aqui querem comprar a cadeira? Então, assim, eu acho que, no mínimo, Marcelo, o que a gente tem que fazer é olhar para essas pessoas que estão no topo, ou seja, a Luísa, ou seja, o João, ou seja, outros nos nossos segmentos e tudo mais, e olhar o seguinte, como é que a gente pode aprender? Se eu não tenho essas habilidades, como é que eu posso aprender? Tá bom, e como que eu busco no mercado pessoas que dominam, que conheçam? Porque o que acontece? Quando a gente busca no mercado pessoas como você, como a tua equipe, que faz toda essa jornada, essa trilha do comercial, poxa, isso me facilita muito. Imagina, eu vou ter que pensar tudo, eu vou deixar alguns gaps ali no processo. E quando eu trago equipes como a sua, que conhecem, que dominam o mercado, né? Que tem a jornada, facilita muito. Outra coisa, você não precisa dominar o meu mercado, mas você domina o processo, que isso é muito gratificante, porque eu junto o meu conhecimento com o seu conhecimento.
entendeu? E ali é um ganho muito grande. Então, por que que a gente traz esses aceleradores? Por que que a gente traz essas pessoas? Por que eu indico? Por que que a gente reforça? Porque a gente não vai ter tempo para fazer tudo. Como Perfeito, empreendedor, perfeito. empreendedor, independente do tamanho da tua empresa, no começo você pode até ser um excelente vendedor, mas depois você vai ter que atuar muito na estratégia, no relacionamento, e você tem que trazer uma equipe muito boa de comercial. Só que a sua equipe ela vai ser boa se você também for bom. E se você contratou pessoas boas, né? Então não adianta você só delegar, você tem que conhecer também. Então esse é um ponto que eu recomendo para todos, né? E eu acho assim magnífico o teu trabalho, e a gente já conversou várias vezes da forma, da leveza que você traz isso e da forma prática que a gente precisa conduzir isso, independente do segmento da empresa. A gente pode estar falando de cosméticos, a gente pode estar falando de vestiário, a gente pode estar falando de produtos de tecnologia, que eu dei alguns exemplos, a gente pode estar falando de uma série de coisas, né? Eu trabalhei em empresas grandes e o que que essas empresas grandes têm, né? Como a IBM, um processo imenso de vendas. E se a gente olhar o teu processo de venda e o processo de vendas da IBM, ou o processo, ele é muito parecido. O que vai diferenciar ali são as pessoas, o produto, o time, entendeu? Isso aí. Então, isso é importante que as pessoas entendam o seguinte: quando a gente não tem essas habilidades, principalmente no comercial, a gente precisa buscar realmente nas redes ou especialistas. E aí, você vai ver como que isso vai fazer a diferença para o teu negócio, não é, Mar? E aí, eu acho, a gente falou bastante de pessoas, né? E muitas vezes um empresário, ele olha que ele tem que ter infraestrutura. E você até desmistificou, né? A infraestrutura, ela é, teoricamente, commodity no mercado. Você Sim. consegue plataformas de Uhum. CRM, plataformas de gestão, plataformas. Mas você trouxe muito elemento humano, né? Sim. Para desenhar tudo. Agora, dentro do plano, uma das atenções que o empreendedor tem que ter, que o empresário tem que ter, é olhar, bom, eu quero atacar o mercado tem tal tamanho, e eu desenhar o plano de canais, o plano de Exato. comunicação, o plano de quem eu vou acessar, os pontos Sim. todos, porque a gente sabe que também, às vezes, você pode ter o teu e-commerce, você põe todas as fichas no e-commerce. E o e-commerce, ele atinge sim, ele tem sim um modelo validado, mas ele tem uma fatia de go-to-market, né? De Uhum. ida para o mercado. Como é que você olha e até na mentoria, até na avaliação, às vezes, de um investimento, você olha para a possibilidade de novos canais e até incita a Uhum. provocação mesmo para o empresário pensar nisso? Ai, que ótima pergunta, porque assim, eu sou muito exigente. Eu, primeiro, eu acho que a gente tem que ter uma estratégia, que é o que você falou. Então vamos lá, a gente vai do grande pro pequeno aqui, pro macro processo, pro processo. Então, quer dizer, eu tenho que olhar o tamanho do meu mercado. Quando eu olho o tamanho desse mercado, eu posso falar assim em quantidade e em valores, né? Vou dar um exemplo do mercado imobiliário. O mercado imobiliário é o mercado que representa 15% do PIB do Brasil. A gente está falando do mercado bilionário, né? Se a gente olhar a quantidade de casas, apartamentos alugados, ok. Mas se eu for descendo isso, né, para um outro nível, eu vou falar, tá bom, mas eu trabalho, por exemplo, só com locação. Então, eu não tenho esses 350 bilhões, mas eu tenho aqui uma fatia em 10 bilhões. E desses 10 bilhões, tá bom, eu vou trabalhar com locação de apartamentos em São Paulo. Então eu venho com isso e aí eu vou falando o seguinte, sair de 300 bilhões para 100 bilhões, para 10 bilhões e eu tô olhando aqui esse mercado. E aí eu vou traçar processo para trabalhar isso, para trabalhar esse mercado, né? Então se a gente não tem estratégia, não funciona. Se eu tenho aqui uma loja, se eu tenho aqui produtos que eu estou vendendo de belezas, de cosméticos, qual que é o tamanho do mercado de cosméticos? O que que eu estou inserida? Os produtos que eu vendo, qual que é o tamanho nesse mercado? Quais são os possíveis canais? Onde que as pessoas compram? E outra coisa também super importante, quem são esses influenciadores, né? Que a gente chama no mercado de stakeholders, que são os nossos influenciadores, né? O que está acontecendo? O que que eles estão falando? Então, a gente tem que olhar o tamanho do mercado, tem que olhar a minha capacidade, quais os canais que eu posso trabalhar, o que eu vou trabalhar, faça essa estratégia. E também olhar a concorrência, influenciadores, e mapear tudo isso. Quer dizer, a gente tem que ter essa visão
de todo o mercado. É difícil? Aparentemente sim, mas isso se torna o DNA da empresa, quando você consegue fazer isso. Então você traça uma estratégia do comercial, e uma coisa que eu sou extremamente exigente, que eu falei, é o seguinte: eu preciso que esses empreendedores cresçam. Então eu coloco metas de crescimento 20% ao mês, né? Ah, é difícil? Parece ser, mas não é. Por quê? Porque se a gente tem no nosso DNA e a gente tem uma constância aqui de atendimento, a nossa carteira de clientes, e aí uma proporção também disso para novos clientes, isso acaba sendo automático ali no meu time, para mim e tudo mais. Então, trabalhar isso e ter esse crescimento recorrente que a gente fala é importante. Quando eu vejo um negócio que, por exemplo, a gente está falando de venda de produtos, ou vestiário, ou cosméticos, se a gente tem uma empresa que ela tem um crescimento e daqui a pouco ela cai, e daqui a pouco ela cresce, e daqui a pouco ela vem. Essa oscilação, ela me demonstra muitas coisas. Então, o comportamento de um faturamento, do meu olhar como investidor, é super importante. Existem justificativas para tudo, né? Os empreendedores podem falar, que naquele mês eu tive um problema com a nota fiscal, não, naquele mês especificamente, a gente teve aqui uma nova equipe, a gente teve que parar o time aqui, tirar o time daqui para focar o time. Gente, ok. Mas assim, o que eu sempre falo para os empreendedores é o seguinte: a gente está numa trilha, e essa trilha a gente só vai acumular, a gente só vai crescer. E a gente não pode abandonar o que a gente fez, o que a gente acumulou, né? Então, quer dizer, gente, aí vai a criatividade, enfim, tem uma série de coisas. A gente não pode deixar o mercado cair, a gente não pode deixar a receita cair, porque a gente está olhando o operacional, né? Então, enfim, a gente tem que fazer tudo isso. Esses canais de venda, e olhando venda direta, eu acho que assim, para o Brasil, o quanto é importante e o quanto a gente tem espaço para crescer ainda. O quanto isso é importante, significativo, e a gente olha principalmente o mercado de beleza. O mercado que é gigantesco, você tem os números melhores do que eu, mas se a gente olhar o quanto a venda direta é representativa para este mercado. E mais do que isso, Marcela, eu sempre tenho esse olhar falando o seguinte, que eu provoco muitos empreendedores com esse seguinte: o que eu posso aprender com esse mercado? Aí que eu ia fazer outra pergunta. O que eu posso aprender com venda diretas? Por Isso. que eu não posso trazer a venda direta para o meu negócio? É, O que impacta, né? Então, aí que está um grande desafio dos empreendedores, que muitas vezes a gente olha só dentro da nossa caixa e a gente fica com uma visão limitada. Se a perfeito. gente vai para esses eventos, se a gente compra para participar de um evento, de uma palestra, se a gente tem a oportunidade de estar com especialistas, vamos abrir os horizontes e conhecer novas oportunidades, né? E eu acho que isso é magnífico. Então, trazendo de novo, principalmente essa questão da venda direta, no processo da venda direta, dos canais da venda direta, o que eu aprendo com isso? Como é que eu posso trazer isso para o meu negócio? E por que não, né? E por que eu não posso, que a gente chama no mercado, pivotar um modelo desse e trazer uma questão super estruturada, não é, Marcela? E eu posso também olhar que eu tenho dentro da minha empresa, às vezes, a gente fala sempre na venda direta muito direcionada ao cosmético, porque realmente Claro. 52% da venda direta é de cosméticos. Mas tem dentro da venda direta categoria agro, categoria de uma empresa Sim, que vende sim. portas, A gente falou de pet, saúde, lembra? várias coisas. Falamos de O que eu pet. quero, acho que é super importante isso que você trouxe, que a gente já está até nas fases finais, mas da nossa conversa, e eu quero conversar mais, né? Acho super importante isso que você falou. E por que não? O empresário, ele pode estar olhando o produto dele na mão de um caminho, de um canal, por exemplo, mais digital, e está investindo muito para fazer aquisição de clientes, Isso. e ele está deixando, por exemplo, a tipicidade ou algo que é do produto dele que poderia estar também num canal mais específico, e eu posso ter dentro do meu portfólio itens que eu comercialize num canal, outros itens em outro canal, e essa pluralidade, ser empresário, vai olhar canais, vai aprender, e aí eu acho importante também falar, vai inclusive participar de redes que te provoquem, porque essa pluralidade pode trazer para você, para dentro da sua empresa, oportunidades, né? É verdade. O que a gente chama de CAC, né? O custo de aquisição do cliente, que é você pegar o teu custo da operação dividido pelo teu custo ali de marketing, você vai ter o teu CAC. Isso não é uma conta fácil de fazer, mas também não é tão difícil,
mas trabalhar principalmente essas oportunidades, o quanto que isso pode diversificar ali e você ter números que te comprovem que de repente você estava olhando só uma opção e existem outras também. Muito bom. Cláudia, eu vou fazer a última pergunta com dor no coração, né? Mas que recomendações você daria? Você falou várias, né? Mas principalmente para alguém que está no varejo, está com o seu negócio acontecendo, mas não consegue tracionar. Tá. E ele olha e ele fala assim, não sei por onde começar. Eu tô indo no famoso, né, ladeira abaixo. Ixi, Como é que ele olha hoje e ele precisa de dinheiro? Muitas vezes ele não claro. tem dinheiro. Então ele precisa de dinheiro externo, mas ele olha a realidade dele, ele cavoca, acha os gaps que ele tem mesmo dentro da empresa dele, porque também não adianta esconder, um investidor Claro. anjo tem um olhar muito crítico. Como é que ele levanta, olha para dentro de casa e traz para sentar para alguém e falar assim, eu Tá. preciso de recursos sim para Uhum. melhorar meu processo fabril, Tá. melhorar meu processo, alguma coisa assim, mas como é que ele abre o coração, ele olha para o que ele faz e tem um olhar de que se eu fizer 2 ou 3 mexidas, senta com o investidor anjo e faz uma projeção de desenvolvimento. Tá. Como é que você daria, então, uma consideração final para quem está assistindo a gente e falar assim, eu estou nessa situação e quero mudar? Ai, Má, interessante, porque a gente falaria 1 hora sobre isso, né? Mas o varejo, ele é extremamente importante. Eu gosto muito do varejo, meu primeiro negócio foi no varejo. Ele é complexo, né? Porque a gente tem uma margem baixa, a gente tem que trabalhar muito produtos, muito marketing, muito uma série de coisas. Mas o que eu sugiro para os empresários, para os empreendedores, principalmente do varejo, é se eles conseguiram cavucar aí o fundinho que você falou e entender os gaps, para mim já está ótimo, né? Então, que os empreendedores, eles façam primeiro essa lição de procurar mesmo, de entender, né, a tua necessidade e entendeu, fala a verdade. Coloque na Boa. mesa, coloque os pontos na mesa. Fala onde eu quero chegar, né? Olha, nossa situação é essa e nós queremos chegar aqui. Os investidores, independente eu ou qualquer um outro investidor, ou de startups, ou de negócio, ou banco, a gente olha muito essa questão da realidade do empreendedor, né? No final, tudo é sobre gente, né? A gente pode ter um excelente negócio, um excelente business no varejo, mas a gente vai olhar realmente aquele empreendedor. Então, se ele entendeu os gaps que ele tem, se a gente entende que a gente pode ajudar, pode contribuir de alguma forma, a gente vai fazer isso. Então, que ele entenda realmente os gaps, que ele consiga fazer isso. Se ele não conseguiu, busque redes que ajudem, que faça as mentorias, que as mentorias vão ser super assertivas e coloque na mesa realmente o que ele está precisando. Muitos vêm, me procuram e só rodeiam tal e tudo mais. Eu até entendo, assim, de bate-pronto eu já falo, eu entendi, mas eu vou... Eu não tô, assim, tão predisposta a ir a fundo nesse negócio. Mas o que você falou é super importante. Eu acho que você também tem uma contribuição gigantesca aí. Muito bom. A gente está encerrando e eu queria deixar agora uma outra coisa que não é tão tangível, né? Para quem está assistindo a gente, lembre que também a gente tem que ter brilho nos olhos e pé no chão. Acho que Sim. essas duas coisas, brilho nos olhos é um grande diferencial, mas pé no chão também para assumir alguns papéis, olhar para dentro e algumas propostas de ação e melhoria. Queria agradecer demais você que assistiu a gente nesse episódio. Cláudia, não tenho nem como agradecer a tua participação. Você tem um brilho nos olhos incrível, incrível. E eu queria que você deixasse seus contatos para quem quiser continuar essa conversa, para quem quiser se aprofundar nessa possibilidade de ter um aporte, de ter um apoio. Deixe seus contatos. Ai, obrigada. Para mim é uma honra estar aqui, te admiro. Eu acho que mais do que isso, todos os eventos, desde quando eu te conheci, a gente sente a tua energia e a tua luz e que isso seja multiplicado e que todas as pessoas, assim como eu, percebam o quanto você faz e contribui. Os meus contatos, o meu Instagram é claudiarosa_VC e o Ela Invest _VC e nós estamos no YouTube com o Ela Invest e vai ser um prazer. Também eu tenho processos de mentoria e consultoria, posso colaborar com vocês no que vocês precisarem. Vai ser um prazer e sigam aqui que DiretaCast já é um sucesso. Amém.
Gente, a gente se vê num próximo episódio. Não deixe de comentar se você tem algo que se conecta com o que a gente está falando ou até alguma lacuna que a gente ainda não cobriu em algum episódio. Vai ser um prazer a gente trazer pessoas competentes para como fala? Diversificar? Para diversificar e até debater o assunto. Debater? E a gente se vê, então, num próximo episódio com você também se aproximando da venda direta. Grande beijo!